Fala galera, beleza? Hoje, dia 28 de 10 de 2024, data que eu estou gravando esse vídeo, aconteceu o jogo entre Cuiabá e Corinthians, Corinthians e Cuiabá, chame como você quiser. Um jogo que fez com que o Corinthians alavancasse na sua posição, tá? Saiu de 16º para 14º, se eu não me engano, passando à frente do Atlético Paranaense e do Red Bull Bragantino, e atualmente está com 35 pontos e vai dormir fora da zona de rebaixamento hoje. Já o Cuiabá vê as suas chances de ficar na Série A no ano que vem muito reduzidas, mas muito reduzidas mesmo, tá? E agora eu vou falar um pouco sobre o que aconteceu no jogo. Dos 0 aos 10 minutos, o jogo ficou equilibrado. Aos 8 minutos o Gileri marcou uma falta que foi dentro da área, tá? Mas aí o VAR chamou para dizer que a falta em tese aconteceu dentro da área, mas eles não acharam absolutamente nada, tá? Não foi falta, por mais que tenha sido dentro da área, não aconteceu nada, tá? Então foi dada a bola ao Cuiabá, tá? Bola ao chão. Entre os 10 e os 20 minutos, o Corinthians com mais posse de bola, mas a defesa do Cuiabá conseguia se defender bem. O Cuiabá ele insistia em lançamentos longos para o Isidro Pita ganhar no meio de campo, e a partir daí o Cuiabá fazia suas jogadas. Dos 20 aos 30 minutos do primeiro tempo, o Corinthians ele insistiu em jogadas pela esquerda, com Coronado, Matheus Bidu e Memphis Depay. O Cuiabá ele não conseguia chegar trabalhando a bola, por isso que a gente via bastante chute de fora da área. O jogo se concentrou muito no Corinthians trabalhando a bola e não conseguindo chutar, e não conseguindo finalizar, e o Cuiabá chutando de longe e dependendo do pivô do Isidro Pita. Dos 30 até os 45 minutos do primeiro tempo, a gente teve uma parada para hidratação, e dos 30 aos 40 minutos não aconteceu absolutamente nada. E entre os 40 até o final do primeiro tempo, a gente teve uma bola lançada, uma boa bola lançada do Félix Torres para o Thales Magno, e o Marlon do Cuiabá, zagueiro do Cuiabá, acaba fazendo pênalti. E o Memphis Depay pegou a bola, colocou no chão e conseguiu fazer 1-0 para o Corinthians. E aí a gente teve o fim do primeiro tempo. Já no segundo tempo, a gente não teve realmente tanta emoção, tá? Entre os 45 e os 70 minutos do segundo tempo. Por quê? Do 0 aos 10 minutos a gente teve um jogo morno, não aconteceu absolutamente nada, tá? Nenhuma chance para nenhum dos dois lados, é um jogo muito mais estudado. Dos 10 aos 20 minutos também, um jogo praticamente parado. E a partir dos 30 minutos, tá? A gente começou a ter mais emoção. Por quê? Porque o Lucas Fernandes ele finalizou a bola e a bola passa raspando perto da trave. O Thales Magno de cabeça, ele finaliza e o Walter ele faz uma boa defesa, tá? Mas até aí nada, uau. Começou a partir daí. Dos 30 aos 40 minutos, o Thales Magno ele chuta e acerta a trave. E a gente teve uma pressão do Cuiabá nesse tempo que resultou em 3 finalizações do Cuiabá. E dos 40 aos 45 minutos, a gente teve o Cuiabá pressionando bastante, o Corinthians esperando no contra-ataque, tá? Esse foi o meu resumo do jogo, e agora eu vou dar minhas considerações finais. O Corinthians, ele deu um passo gigantesco, tá? Para desafogar um pouco do Z4. Por quê? Começou a rodada com 32 pontos e o Cuiabá começou com 27. Eu falei no vídeo de pré-jogo que se o Cuiabá não conseguisse vencer ou mesmo empatar o jogo, as chances do Cuiabá de ter alguma chance na Série A do ano que vem seriam praticamente zeradas, porque é muito difícil o Cuiabá sair de 27 pontos para 35, porque eles vão ter que fazer jogos perfeitos e ganhar praticamente todos os jogos que faltam para atingir, não é nem sair do Z4, é atingir a pontuação mágica, que é de 42, 43, 44 e por aí vai. Já o Corinthians, ele vai dormir muito mais tranquilo hoje. O Ramon Dias ele vai ter tempo agora, um pouquinho mais de tempo para trabalhar o time, porque agora está fora do Z4, e o único time que pode assim ameaçar um pouco é o Atlético Paranaense, que está com um jogo a menos e um ponto a menos. Mas mesmo assim ainda vai estar à frente do Red Bull Bragantino. O Corinthians até o final do campeonato tem 7 jogos e precisa ao mínimo pontuar 10 pontos para conseguir os 45 pontos e ficar na Série A do ano que vem. E já o Cuiabá, ao meu ver, ele vai se despedir do Campeonato Brasileiro da Série A esse ano.
27 pontos, uma campanha muito ruim. A última vitória do Cuiabá foi contra realmente o São Paulo em casa, e por causa dessa vitória eu até achei que o Cuiabá ele poderia pelo menos arrancar um ponto do Corinthians, porque venceu o São Paulo. São Paulo está no G6 do Campeonato Brasileiro, então a minha expectativa era um pouco disso. Mas o Corinthians ele fez o jogo que tinha que fazer. Um jogo não tanto assim bonito, tá? Um jogo que não foi bonito do Corinthians, um jogo que não foi aquele guardiolismo, mas foi um jogo com que fez com que o Corinthians conseguisse sair da zona de rebaixamento, que é o quê? Trabalhar a bola quando tem que trabalhar, se defender quando tem que se defender, ainda mais contra o Cuiabá. No primeiro tempo a gente viu uma posse de bola muito grande do Corinthians. E o Cuiabá sempre saindo em lançamentos longos, às vezes numa jogada pela esquerda, às vezes numa jogada pela direita, mas não saía muito disso. E o Corinthians, com posse de bola, calma, conseguiu marcar o seu primeiro gol no primeiro tempo, no lançamento do Félix Torres para o Thales Magno, e o Marlon fez o pênalti em cima do Thales Magno. E ao meu ver, os melhores da partida do lado do Corinthians, do lado vencedor, foram o Félix Torres, não, foi engano. Hugo Moura, tá, fez uma partida muito boa, bem segura. A gente teve o Thales Magno, que fez uma partida muito boa, e o Memphis Depay, que fez o gol da partida. Eles três se destacaram muito bem. Já do lado do Cuiabá, eu vou dar o destaque ao Isidro Pita. E times do Brasil já podem ficar de olho no Isidro Pita e mandarem alguma proposta, tá? Porque é muito difícil o Cuiabá se livrar do rebaixamento esse ano. Tá muito difícil, e o Isidro Pita é praticamente o melhor jogador desse Cuiabá, junto com o Walter, o goleiro, tá? Então, se o seu time precisa de um camisa 9 móvel, pode ir no Isidro Pita, que se no Cuiabá consegue fazer gols e assistências até elevados para o time do Cuiabá na temporada, em um time bem mais organizado e com bem menos pressão para cima dele, ele provavelmente vai conseguir fazer o futebol melhor. E o goleiro Walter, que pode ser um excelente goleiro reserva ou um excelente goleiro titular, dependendo da situação do seu time. Então, galera, foi essas as minhas considerações finais do jogo entre Corinthians e Cuiabá, tá? Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você gostou de outros vídeos do canal, considere se inscrever, tá? E foi esse o vídeo. Boa noite!